Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, hoje falaremos sobre fundamentos e finalidades da reencarnação, tomo 1, módulo 6, roteiro 1. Tem finalidade? Reencarnar? Será que isso apareceu agora ou já existia? Vamos ver. Reencarnação na história da humanidade. Crença muito antiga, cuja origem se perde no tempo. Então não foi Kardec que inventou a reencarnação? Pelo que está escrito aqui, não. Religiões do Oriente, Índia, os Vedas, o Egito e a Grécia, nas obras filosóficas mais puras e elevadas. Então nós vamos encontrar no mundo antigo a existência da reencarnação. E ela é tão importante que o judaísmo considera, em quase todas as suas seitas, exceto os saduceus, que não acreditavam na reencarnação, mas os fariseus acreditavam, os essênios acreditavam, os nazarenos acreditavam, e tantos outros acreditavam na reencarnação. A Igreja Católica acreditava na reencarnação e que, por interesse outros, foi retirado essa parte da reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 4, no item Ressurreição e Reencarnação, a informação de que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso, como você bem colocou. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, mostrando que havia assim, uma dificuldade de entender como se dava esse processo. Mas eles acreditavam sim que a gente voltava várias vezes para elevar-se espiritualmente. Nós vamos encontrar em Sócrates, Platão, reafirmando a reencarnação. Se entrarmos nas obras de Sócrates, veremos a afirmação categórica do retorno da alma, ele chama de alma naquela época, ele chama de a alma retornando ao corpo, a alma pedindo para retornar ao corpo para resgatar as suas faltas, para purgar as suas faltas. Então é Sócrates que nos vai anunciar isso lá atrás. Mas nós vamos encontrar também os egípcios, inclusive no livro dos mortos, nós vamos encontrar a prova da reencarnação. Nós vamos encontrar lá diversas escolas iniciáticas. Os mitras, muito bem lembrado, os mitras vão nos informar sobre a questão da reencarnação, do pedido da alma retornar também ao corpo físico para resgatar as suas faltas, e lá eles falam para combater o mal. Então olha que reencarnação não é fato novo, não é trazido por Kardec. Muito ao contrário, o mundo já conhece essa ideia da reencarnação. O que aconteceu com Kardec foi explicar melhor como se davam essas voltas ao corpo físico, que o espírito volta, mas um corpo diferente, explicar os porquês que envolvem a reencarnação. Aliás, é o tema da aula de hoje. Exatamente. Então vamos ver como Kardec nos anuncia o processo da reencarnação. Então, mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Mas será que eu preciso de reencarnação somente para expungir as minhas faltas? E quando eu sou criado simples e ignorante, eu tenho alguma mácula? Não, então por que eu tenho que reencarnar? Para aprender, para se colocar à prova. Não necessariamente tudo que a gente passa seja uma expiação.
Podem ser provas escolhidas por nós na erraticidade para ver se a gente está evoluindo. E como a gente costuma dizer, a única forma que o espírito tem de evoluir é sendo experimentado. Ele precisa cometer equívocos para acertar. Então faz parte da elaboração do espírito, da maturidade do espírito, esses equívocos. Aliás, eu costumo trocar a palavra expiação para missão. Até uma questão de neurolinguística, né? Fica até mais fácil para todos nós compreendermos e aceitar com mais, digamos assim, leveza. Mais leveza, que não estamos espiando, estamos cumprindo uma missão. E aí a jornada nossa fica bem mais leve. E tem outro trecho aqui que me salta aos olhos, que eu gostaria que vocês também prestassem atenção, é que ele diz o seguinte: as provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Ou seja, não basta a gente escolher aquela prova na erraticidade e passar por ela resmungando, reclamando, xingando Deus, reclamando com Ele que você está me prejudicando, que eu estou me castigando. Não, não é isso. As provas elas têm que ser bem suportadas. Aceitar com resignação, buscar entender o que ela está querendo me fazer entrever, o que a gente tem que aprender com aquela situação para nos melhorar. Senão não adianta. Senão o que acontece? A gente vai ter que passar de novo por aquilo. Pela mesma experiência. Pelo trabalho inteligente que ele, o espírito, executa em seu proveito, sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Então, quando nós iniciamos esse processo laborativo junto à humanidade para auxiliar na evolução, nós não temos consciência do que está acontecendo. Nós só vamos tomar consciência disso quando nos tornamos espíritos puros, depurados, e aí vamos compreender para que destino nós fomos criados lá na origem, para nos tornarmos co-criadores. Então, nós não vamos ganhar asinhas, auréolas, nós vamos ser partícipes da criação, quando aí passamos a ter consciências desse processo. E outra coisa também é que muita gente fica sofrendo, se perguntando, eu posso mudar o mundo? E aqui pela resposta que os espíritos nos dão, sim, nós podemos mudar o mundo. E como que a gente muda o mundo? Se transformando. Exatamente. Porque inconscientemente a gente participa da transformação do globo, através da nossa transformação. Então os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que haja atingido absoluta perfeição moral. Então, Joana de Ângeles passou por isso? Passou. André Luiz passou por isso? Passou. Bezerra de Menezes? Passou também? Também. Quer dizer que eles não foram espírito privilegiado, não? Não. O Criador Poxa. não privilegia ninguém. Todos são criados simples e ignorantes. Todos partem do mesmo princípio e obram com maior ou menor velocidade na sua transformação para atingir a perfeição. Então, por aqui nós vamos compreender que todos aqueles que admiramos como expoente, como modelo, como faróis para a humanidade, são seres que também tiveram suas dificuldades. Hoje, tido por alguns como santo, bem sabemos, abre-se um parente, que a santificação de um ser está ligada a processos canônicos e nada tem a ver com retidão moral, porque alguns tiveram a elevação de santo, mas as suas retidões morais foram comprometidas, e isso é uma outra discussão, mas o que faz um ser compreender é que todos nós passaremos pelas fileiras das dificuldades, da materialidade, do sofrimento, dos equívocos, até que o despertar da luz se faça presente. E aí eu saio da caverna de Platão e vou encontrar a iluminação, eu vou encontrar a luz, vou compreender as razões por que eu reencarnei, por que eu estou nesse mundo. E aí eu começo a iniciar o processo de transformação. De você? Não. Minha transformação. Porque sim,
Quando eu me transformo, eu me torno luz, eu me torno farol para o outro. Assim como tantos outros que passaram pela Terra e continuarão a passar, são exemplo para todos nós. Então nós vamos encontrar Joana de Ângeles como um expoente que também passou pelas fileiras das dificuldades, das privações, passou pelos erros, pelos equívocos, mas porém compreendeu e aí despertou, permitiu que a luz a cristificasse e aí ela se transformou. E Kardec nos informa, através dos espíritos, que as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Quer dizer que eu não posso virar bichinho? Não. Não há como. O espírito está sempre progredindo. Ele pode até, em um dado momento, bater pé firme e insistir em estacionar. E que também não vai ficar muito tempo estacionado, porque a lei do progresso vai compeli-lo a avançar. Mas nenhum espírito, aquilo que acumulou, aquilo que assimilou, vai retroagir. Não há como. Essa lei não permite que haja o retrocesso do espírito. Aquilo que ele assimilou, aquilo que ele adquiriu, a bagagem que ele carrega, ele mantém com ele para toda a eternidade. Mas às vezes a gente tem a impressão de que a humanidade está andando para trás. Essa impressão talvez seja a dificuldade de olharmos com esperança o progresso. Porque se nós olharmos pelas lentes dos nossos retrovisores, veremos o quanto nós progredimos, o quanto nós já avançamos. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas a humanidade já avançou muito, a humanidade já saiu da caverna, a humanidade já compreende Deus, a humanidade já sente a presença do Criador. Então, essa percepção que muitos têm que não evoluímos é fruto da sua incapacidade de olhar no retrovisor e ver que a humanidade avançou em largo espaço, a custas de muito sofrimento. Bem verdade, como disse, não é o ideal, mas com certeza já caminhamos um longo percurso rumo à evolução. E também tem um fator que quando nós nos deparamos com determinados comportamentos que nos agridem, que a gente vê que parece que a humanidade, quando a gente tem essa impressão de que a humanidade está andando para trás, na realidade a gente não sabe qual é a história daquele indivíduo, qual é a história daquele espírito, o que ele já fez até então para o seu progresso. Que de repente essa impressão de que ele não está evoluindo, ou de que ele é pouco evoluído, a gente não sabe o quanto ele já progrediu. E de repente nessa reencarnação ele já progrediu e muito. O problema é que nós não conhecemos a sua régua do tempo. Exatamente. Então os espíritos superiores ensinam a não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar, meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permite avançar, conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição que é o seu destino final. Então aquela ideia de penas eternas, de fogo eterno, não passa de alegoria. Céu e inferno. Que na medida que o ser vai compreendendo essas verdades que nos são apresentadas, vai abandonando seus coeiros e vai adquirindo maturidade. E com isso ele passa a perceber que isso não passava de alegorias fantasmagóricas com o intuito de aprisioná-lo. E que hoje mostrou-se ineficaz, como mostra hoje falar para um adulto que existia o bicho-papão. Não, nós sabemos que ele não existe, não é? Medo do escuro era o quê? O medo de encarar a verdade. Quando essa verdade se apresentou e nós passamos a conhecer que não existia as penas eternas e que todos nós receberíamos a oportunidade, através das expiações que iríamos realizar através das nossas reencarnações, nós descobrimos que não existia penas eternas. Por quê? Deus é bom, Deus é justo. Olha aí o tópico da aula hoje, finalidade da reencarnação. Ele está mostrando para a gente que não existem faltas irremissíveis. E a reencarnação, uma das finalidades dela é justamente reparar os erros cometidos. Exatamente. Então, quando a gente passa por um processo de expiação, entenda, missão, e que muitas das vezes nós encaramos extremamente gravosa, nada mais é que a lei direta daquilo que eu produzi. Eu estou colhendo o fruto daquilo que eu plantei em outras vidas. Então não existe
faltas insuportáveis, todas são justas, todas estão adequadas ao dano que eu produzi. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não a indica e os espíritos a ensinam. Então, ela nos dá esperança dessa vida futura. Eu costumo brincar, eu não tenho esperança nessa vida futura. Eu tenho absoluta certeza nessa vida futura. Porque sei que o meu Criador, ele é justo. E ele não vai me dar algo que eu não possa suportar. E nem vai me dar um benefício a qual eu não conquistei, eu não trabalhei para tê-lo. Porque ele é um ser justo. É um organismo de extrema bondade e justiça. Assim é o nosso Criador. Então, as nossas penas são nos dadas para que possamos lenir as faltas àqueles que causamos dor. E nos é dada essa retorno à matéria para podermos corrigir essas faltas. Como diz alguns espíritas, especialmente Divaldo, né? É o retorno ao educandário. É isso que nós estamos fazendo aqui, retornando o educandário para assimilar a matéria e nós, infelizmente, fomos reprovados. E aí retornamos ao educandário para corrigir esses pedaços que equivocadamente tomamos rumos diferentes. E ela também nos dá esperanças de que a gente vai alcançar essa perfeição um dia, que depende do nosso esforço em melhorarmos. Agora também ela nos dá consolação para que a gente possa aceitar as tribulações da nossa vida, os problemas, as provas que nós escolhemos com mais serenidade, porque elas têm vistas ao nosso progresso. Porque senão a gente, vulgarmente falando, chutaria o balde, porque não importa se eu fui ruim, vou ser sempre ruim. Aliás, meu fim será o quê? O inferno, né? Ou o céu ou o inferno. Se eu fui ruim, vai ser o inferno. Então, eu não tenho por que me melhorar. E quando ela coloca dessa forma, de que nós temos várias experiências, que nós temos várias oportunidades de melhoria, nos dá aquela força, aquele ânimo para que a gente possa sim trabalhar na nossa evolução, porque nós vamos alcançar a perfeição. Como você bem colocou, nós temos a certeza de que nós vamos alcançar a perfeição. Através da nossa elevação moral. Então, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, vocês observam que a necessidade de estarmos sendo experimentados na encarnação tem a ver com o desenvolvimento de nossa inteligência. Então, nós vamos intelectualizar a matéria no sentido de adquirir inteligência. Não há como um espírito atingir a perfeição se ele não passar pelo campo das experiências, se ele não começar, não iniciar esse processo de acertos e erros, para que ele possa bem avaliar as suas escolhas. E aí Kardec nos oferece, indiscutivelmente, aliás, está gravado na lápide do túmulo de Kardec na França, no Père Lachaise, está gravada exatamente essa frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, Kardec nos oferece essa recomendação para que todos nós tenhamos gravado, não como ficou na lápide dele, né? como uma memória retroativa para que todos que ali passassem compreendessem isso. Infelizmente, muitos que passam por ali não enxergam essa verdade, não veem essa verdade, apesar do berço da doutrina ter sido na França, mas infelizmente não compreendem ainda. Muitos vivem no campo da materialidade, não compreendem essa realidade.
Mas Kardec oferece uma chave segura para todos nós, as razões por que necessitamos reencarnar. Não há outro caminho, é preciso reencarnar constantemente. E Jesus nos adverte sobre isso quando tem um diálogo com Nicodemos, quando ele avisa Nicodemos que é preciso renascer de novo para encontrar o caminho da evolução. É isso o diálogo de Nicodemos com Jesus. É Jesus apresentando para ele o processo reencarnatório, porque esta é uma lei conhecida por Jesus e tantos outros que aqui passaram, tantos avatares que passaram para a Terra e que nos apresentam. A vida não se extingue com a morte, muito ao contrário. A matéria se extingue, o espírito continua vivo e o espírito vai necessariamente requerer, solicitar, implorar ao Criador esse retorno à Terra. Porque quando chegamos no mundo espiritual, a nossa visão é completamente diferente. É livre dessa materialidade, é livre do ego, é livre das vaidades. E aí nós vamos pedir sinceramente para retornar. Tenham certeza, tudo aquilo que nós passamos, estamos vivenciando, nós pedimos, nós requeremos. E os bons espíritos avalizaram o nosso pedido e nós retornamos. Então, por que reclamar da sorte? Por que reclamar de um sofrimento se eu pedir para assim retornar, desta forma vivenciar? Tenho eu que me redimir, tenho eu que me penitenciar, tenho eu que aceitar aquilo que não foi imposição do Criador, foi desejo deliberado meu de retornar, porque sei a gravidade do ato meu praticado e sei também que este é o caminho que vai fazer com que eu me torne um espírito puro, um espírito efetivamente iluminado. Então, mais que uma constatação, essas palavras são uma mensagem de incentivo para que nós possamos perseverar na nossa luta, na nossa transformação espiritual. Assim, encerramos mais essa aula, esperando que todos vocês tenham efetivamente compreendido a mensagem que nos é passada e trabalhem constantemente as suas transformações. Procurem efetivamente fazer valer esta reencarnação, porque esta é a única que temos. Outras missões teremos. Então, ela é única neste momento. Então, que aproveitemos essa reencarnação para nos melhorarmos, para nos transformarmos, para que possamos, ao retornar ao mundo espiritual, que é a nossa casa definitiva, possamos estar aptos a receber novas missões. Porque sim, ela não se encerra, como vimos, em uma única jornada. Serão necessárias muitas outras jornadas até podermos ganhar o processo consciente de nos tornarmos co-criadores. Graças a